Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje quem está comigo aqui é uma psicóloga. Sim, a Natália Cristane Devoranovski. Esse sobrenome, Devoranovski, eu fiquei 1 ano me treinando para que eu pudesse falar. E consegui. Mas olha só, ano novo. E você continua com os pensamentos do ano passado? Sim ou não? Algo tem que mudar. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre emoção, comportamentos, entre tudo que acontece durante o dia a dia com as pessoas. Natália, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas. Ela mora numa cidade que eu tenho uma saudade muito grande, que é a minha cidade natal, que é Santiago. E eu fiquei muito feliz quando eu fiz esse convite para ti. E tu veio de Santiago para prestigiar o programa Fala Doctor. E com isso, o programa Fala Doctor, a TV Santa Maria, sente-se muito feliz de tu estar nesse momento trazendo toda a tua bagagem de conhecimento para esse público que está nos assistindo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todo mundo. Eu fico imensamente feliz de estar aqui prestigiando também o programa de vocês na tarde de hoje. Que maravilha. E aí, então, as pessoas, quando ela não muda o mindset dela? Agora, sem desculpa, né? Sem desculpa. O ano está iniciando hoje, que tem esse boato, essa crença popular de que o ano só inicia depois que volta às aulas, depois do carnaval. Então, a maioria dos municípios está voltando com as aulas hoje. Então, agora chega de desculpa. Agora, de fato, começou o ano. E aí, o que eu vejo que é muito comum é as pessoas terem aquelas promessas de ano novo. Ah, no próximo ano eu vou fazer tal coisa, e aí a lista é imensa. Qual que é o maior erro das pessoas? Elas colocam muitos objetivos, muitas metas nessas listas, e o que acontece? Quando vira o ano, de fato, dia 2, que já passou festa, já passou ressaca, a lista é tão grande, muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer primeiro, porque é muita coisa junto. Eu, por exemplo, eu faria diferente. Eu colocaria metas para determinados períodos. Digamos, por exemplo, que eu tivesse 10 metas no próximo ano. Colocaria uma por mês. Eu teria 2 meses de bônus ainda, caso dê algo errado, caso eu atrase, ainda dá tempo de recuperar. Do contrário, fica muito cansativo. Tu pega aquela lista imensa, tu não sabe por onde começar e acaba não motivando muito. E dessa forma as pessoas elas se perdem. Umas já estão perdidas, outras querem mudar, mas não conseguem se organizar. E principalmente no lado emocional, que hoje está acontecendo que as pessoas elas não estão tendo um norte, uma orientação, algo dessa forma, Muitas vezes as suas emoções, elas, principalmente aquelas emoções mais fortes, que chega a discussões. O que a psicologia vê nessa mudança comportamental atualmente? Muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não sabem por onde. Não sabendo por onde, não sabem por onde começar, e aí não sabem o primeiro passo. Eu, por exemplo, eu costumo fazer um mapinha com uma lista para dar um norte para as pessoas. Por exemplo, eu quero mudar. O que está me incomodando hoje? Aí eu esclareço ponto por ponto. Eu gosto de anotar. Anotar tem um efeito fantástico. Então eu gosto de anotar tudo, colocar no papel. Quais os pontos que eu quero mudar? Ótimo. Quais os pontos que tá legal e que eu preciso manter? Ótimo, deixa ali. Então, se eu preciso mudar tal coisa, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para mudar aquilo ali? E assim a pessoa vai tendo um pouco mais de clareza. Bom, eu tenho que mudar tais e tais coisas. De fato, então agora o primeiro passo que eu preciso dar é esse. Ok, concluído. Qual é o próximo? E assim ela tem tipo uma trilha, algo mais sólido para conseguir trilhar esse caminho. Exatamente. Mas no meio do caminho pode haver alguns percalços. De fato. Procrastinação, sabotagem, autossabotagem. E isso faz com que a pessoa ela não siga esse processo. Muitas vezes por ser um percurso muito extenso. Sabe que é comum quando a gente se dispõe a fazer algo muito longo, um objetivo, por exemplo, faculdade. São 5 anos de comprometimento, né? Certo. Então, é possível que em algum período a pessoa se canse, fique desmotivada, fique pensando se vale a pena ou não fazer tudo aquilo. E aí ela pensa em desistir. Não é raro tu conversar com alguém que pensou em desistir da faculdade. Por quê? Porque teu objetivo está lá no final, é a graduação, é a conclusão daquele percurso. O que é legal fazer nesses casos? Muitas vezes parar e refletir sobre o que te levou a chegar até ali. Por que tu decidiu fazer faculdade ou qualquer outro dos teus objetivos? O que te levou a ir fazer aquilo ali? Porque aí a gente se lembra dos motivos que nos levaram para aquele objetivo. E aí dá aquele gostinho, não, mas um dia eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E isso é um motivador para a pessoa finalizar. Outra situação também é o impulso da compra. Também. Tem pessoas que são impulsivas, elas têm que estar sempre com algo novo. Mas isso também não é bom.
É um toque, vamos dizer assim. Sim. E essa pessoa precisa mudar. Acredito que no teu consultório tenha esse tipo de situação, que tem que ser colocado também nessa lista de mudar. Né? Mudar, botar mais o dinheiro no bolso, no cofre, né? E deixar essa impulsão. Algo que é muito legal dentro da psicologia é que a gente não olha só o problema em si, a gente olha tudo que tem por trás dele. Por exemplo, a pessoa ela tem uma compulsão por compras, ela precisa sempre estar comprando algo novo. E isso pode resultar em vários problemas, um deles é o financeiro, né? Entre tantos outros. Aí a gente vai parar e investigar um pouquinho e talvez a gente perceba que aquela pessoa ela precisa sempre ser motivada por alguma coisa. Aí indo para um ponto de vista científico, a gente percebe que talvez aquela pessoa ela tenha um vício em dopamina. E aí a compra, ela libera muita dopamina, mesmo que seja por um período muito curtinho, e no outro dia aquele item talvez nem vá fazer diferença. Mas no momento da compra ele é muito motivador, e aí isso fica reforçando que a pessoa sempre faça isso. E que isso ela coloca na cabeça que é bom. Sendo qualquer coisa. Sendo até uma almofada, isso vai ser bom pra mim. Sento nela, eu fico relaxado. Exato. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Aí a gente também pode entrar no assunto de comida. É que eu ia dizer o seguinte, ó. Já vi geladeira com corrente cadeado. Mas isso não adianta, não é? Não. O que tem que mudar é aqui. Exatamente. Então vamos entrar já nessa alimentação. Tá, perfeito. Sabe que eu fiz um vídeo no meu perfil? E aí, o exemplo que eu citei, por exemplo, é uma pessoa que ama comer doce. Daí, essa pessoa ama comer doce e aí, em um período da vida, ela tem hiperglicemia. Ela precisa parar com aquilo. E aí, pessoas que podem olhar de fora e pensar, nossa, mas ela não consegue nem parar de comer doce. Tipo, as pessoas costumam rotular como sendo uma coisa talvez banal, meio clichê. Aí, investigando, a gente vai ver que, na verdade, o doce traz um conforto para a vida daquela pessoa. Ela busca preencher uma lacuna que ela não encontra em outros aspectos da vida no doce, na comida, enfim. Qualquer um desses exemplos. E aí, tirando isso, ela se sente sozinha, vazia. E possivelmente vai compensar em outra coisa se não parar e dar aquele estralinho, tipo, eu estou fazendo isso. E aí, nesses momentos que a gente consegue reescrever a história da pessoa sem cometer os mesmos erros. Vamos falar da palavra-chave, ansiedade. A ansiedade leva a comer mais. A ansiedade leva a fumar mais. A ansiedade leva a correr mais. Vamos falar sobre isso? Ou menos. Ou menos. Tem alguns tipos de pessoa, eu, por exemplo, se eu tô ansiosa, eu não como, meu apetite simplesmente vai embora, mas a maioria das pessoas come demais. Uma coisa interessante do exercício, por exemplo, é que o exercício ajuda sim na ansiedade, tem diversos estudos científicos, uma bibliografia vasta quanto a isso, entretanto, algumas pessoas compensam no exercício. E aí pode chegar, não raramente, ao overtrainer. E aí a gente vai camuflando os problemas. A gente tira um problema daqui, põe um problema pra cá. Por isso que a gente precisa entender o que tem por trás de tudo isso. Tudo que é demais esconde alguma coisa. Exatamente, é verdade. Agora, cirurgia bariátrica, hoje chamada cirurgia metabólica, pós-operatório. A cabeça da pessoa, ela é tudo nesse momento, né? Exato. Sabe que eu até nunca cheguei a acompanhar nenhum caso, mas de fato, o corpo da pessoa vai estar diferente, ela vai ter cuidados, mas se a mente dela continuar igual, tende a voltar todos aqueles problemas e talvez pior, porque agora ela tem toda uma condição particular de saúde para cuidar disso, né? Então, é um momento bem delicado. É um momento bem delicado. O que tu vê mais dentro da tua clínica? A ansiedade. A ansiedade. Pode-se dizer que ela é a doença do século? Eu acredito que sim. E a ansiedade, muitas vezes, ela também está ligada à depressão. E aí o quadro ele acaba se tornando bem mais delicado. Mas eu acredito que sim. Hoje em dia, a maioria das pessoas é ansiosa, a maioria das pessoas sofre por antecipação, compensa suas emoções. Por quê? Porque a gente não para ter um momento de autogestão. O que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso agora, nesse momento? E não é algo difícil, a gente só não tem o costume de fazer isso. Quais os fatores que mais levam a isso hoje? As pessoas não pararem para se atentar a isso. A telinha. O imediatismo, a correria, o eu não tenho tempo, vários outros distratores. Parar um pouco para pensar, né? Porque senão ela liga no automático e aí ela só quer ver o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro. E o futuro a Deus pertence. E isso acredito que a ansiedade aumenta. Se a pessoa começar a viver no presente, acredito que ela vai até diminuir um pouco a ansiedade. Fato? A ansiedade ela é excesso de futuro, né? E geralmente tem algo muito interessante na ansiedade, que são frases que iniciam com
e se tal coisa? E se acontecer tal coisa? Mas e se tal coisa? O e se é algo que não existe. Toda frase que vem depois do e se é algo que não existe, que a gente está hipotetizando. E nem sempre tudo que passa pela nossa cabeça é real. A gente tem cerca de 12, 16 mil pensamentos por dia, isso é muita coisa. E nem tudo que a gente pensa é útil. Nem tudo que a gente pensa a gente tem que levar em consideração. Porque entre pensamentos e fatos existe uma barreira muito grande. Se a gente se confunde, a gente sofre por tudo que a gente pensa. E muitas coisas a gente só precisa descartar e não dá tanta relevância assim. Só que aí a gente tem um outro problema. Alguns pensamentos, eles disparam emoções muito fortes. Por exemplo, o medo, a angústia. E quanto mais alta é a emoção que o pensamento dispara, mais ele permanece conosco, porque ele assusta. Exatamente. E neurociência explica, né? A amígdala e córtex cerebral são duas situações e que nós não podemos esquecer que nós somos descendentes dos primitivos. Exato. E aí isso nós já temos como natureza. Só que a evolução, toda essa evolução que aconteceu, está fazendo com que esses dois sistemas, eles criem uma situação de correr, de chorar, né? De parar. E aí a depressão ela fica muito mais próxima. E as situações que estão acontecendo hoje em dia, até mesmo levando, né, as pessoas a se suicidarem, né? Que eu digo assim, que seria o ato mais covarde que se tem, né, de tirar a sua vida, mas que cada vez existem mais artigos, mais pesquisas relacionadas a isso. Muito, né? Até mesmo o que está fazendo agora, né? Está terminando uma pós dentro disso, então com certeza tem algo aí para nos contar a respeito. Sim, algumas cidades do Rio Grande do Sul elas têm um índice maior de suicídio. Santiago, por exemplo, é uma delas. Acredito que parte disso possa se dever à questão do clima. Santiago é muito frio, todo o Rio Grande do Sul é muito frio, mas existem algumas cidades específicas que têm um índice maior. Então, não raro no inverno nós ficarmos 2, 3 semanas sem ver o sol. E aí, essa baixa incidência solar pode causar aquela depressão que a gente chama de sazonal. E as pessoas ficam mais tristes, as pessoas ficam mais deprimidas. No inverno, as pessoas tendem a ficar mais em casa. E no verão, sai todo mundo pra rua. O verão ele é tido como mais alegre, justamente, né? Por isso. Isso. Há mais gerações de substâncias boas, né? Já quando vem inverno ou escuro, as substâncias diminuem, né? Que nos deixam mais para baixo, tudo, né? Ou algo acontece também. Exato. A gente está de frente para uma televisão que ali só está passando notícia ruim, dali a pouquinho a gente coloca tudo para dentro aí. Eu não oriento ninguém a assistir jornal de manhã cedo. Tu tá certo. Tu tá muito certo. Noticiário de manhã cedo, não. Tu tá muito certo. Sabe que no aniversário agora da tragédia das Torres Gêmeas, né? Eu gosto de história. Então eu parei para acompanhar toda aquela cobertura que eles estavam fazendo, que foram de horas. Deu 2 horas assim, eu já tava me sentindo mal. Não tem como. Não tem como. E isso que tu é preparada, né? E tem um detalhe no período da manhã, que de manhã, logo nas primeiras horas que a gente acorda, nós estamos muito suscetíveis. Então, se nós formos expostos a alguma notícia ruim, alguma coisa de um teor mais pesado, a gente vai se afetar com aquilo e vamos ficar com aquilo pro resto do dia. Da mesma forma que eu também não oriento ninguém a acordar, por exemplo, 15 minutos antes de ir trabalhar. Por quê? Porque aquela correria, a pessoa não tem tempo de escovar os dentes direito, de se vestir, de tomar café. Então o dia já começa naquela correria. Então a adrenalina já vai lá em cima. Então qual a chance de tu conseguir ter um dia calmo? Qual a chance de no final do expediente chegar em casa e conseguir relaxar se o início do teu dia foi conturbado? Verdade, isso mesmo. E às vezes até à noite também, né? Conturbado. Exato. Vou falar de respiração. Perfeito. Ajuda bastante, né? Sabia que as pessoas respiram errado? Eu sei, claro, com certeza. Já teve muita gente passando por aqui falando a respeito disso. Inclusive até ensinando como se respira. Sim. Mas é super importante e agora eu quero saber o teu lado. A gente respira muito rápido. Nós nascemos respirando certo e ao longo do nosso processo de desenvolvimento, conforme a gente vai ficando mais velho, nós começamos a respirar muito mais rápido. Isso não oxigena direito o nosso cérebro. E aí o que acontece? Tem um exercício muito bacana que eu costumo fazer, e eu gosto de fazer particularmente quando chove, que vem aquela brisa gelada da chuva, de parar e só respirar fundo. Sem nenhuma técnica. Exato, sem nenhuma técnica, sem contar nada. Só respirar fundo enquanto for confortável e soltar o ar. Isso tem um efeito de paz, de calmaria, que eu não consigo explicar através de palavras. E é uma coisa tão simples. Aí muitas vezes as pessoas, mas eu tô ansiosa, como que eu vou estar lembrando de estar respirando? Porque não é um hábito, porque não exercito isso no dia a dia. Exatamente. Como é importante quando vem um momento de ansiedade, puxar o ar,
puxar o ar. Não ser reativo. Exatamente. Deixar que uma outra parte do cérebro comece a pensar por ti. Que ela que vai começar a te dar uma resposta. Sabe a história do contar até 10? Quero saber. É real. É real isso. A gente realmente, nós vamos tomar uma decisão melhor se a gente parar e respirar e contar até 10. Por quê? Reatividade é um grande problema. Seja em relacionamentos amorosos, interpessoais, profissionais, qualquer coisa. Reatividade. Acontece qualquer coisa, a pessoa tem que dar uma resposta, tem que reagir. E de todas as emoções, a raiva é que a gente mais tem dificuldade de controlar, e também a expressão facial que a gente reconhece com mais rapidez. A gente reconhece a raiva muito mais rápido que qualquer outra emoção, a níveis de proteção. Então é muito difícil controlar a raiva. Então se, por exemplo, nós formos ter uma discussão e tu me irritar, eu tenho uma tendência muito grande de já te falar alguma coisa de volta. Aí se eu parar, se eu respirar, eu digo para os meus pacientes, para as pessoas que eu acompanho, enfim, toma uma aguinha, toma 2 golinhos, solta o copo, deu. Aí tu responde. Briga de marido e mulher. Ah, também. Vamos colocar esse exemplo, né? Também, pode ser. Porque às vezes tem muito isso. Uhum. As pessoas não respiram, tomam água, nada, e dali a pouquinho, bem como tu falou, é aquele momento de raiva, né? Uhum. E se as pessoas pudessem pensar melhor, né, muitos relacionamentos poderiam estar unidos hoje, né? E não separados. Resolver, dialogar, não é? Vocês estão gostando? Eu estou adorando. E olha, no segundo tempo, vem mais. Até breve. Voltamos então com a psicóloga Natália, e nós no primeiro tempo a gente falou muito, né, sobre a questão do comportamento humano, da ansiedade, né, das emoções, mas existe uma situação que ela vai falar agora que a gente pode esquecer de que isso já vem desde a nossa formação passada, né, Natália? Sabe que no meu Instagram eu gosto de fazer vídeos que remetam também às vezes a essa questão evolutiva, e as pessoas gostam de não criticar, mas de perguntar muito se nós somos mais emocionais ou se nós somos mais racionais. Boa. E aí que se instaura uma grande dúvida. Eu afirmo categoricamente que nós somos muito mais emocionais do que racionais. A diferença é que nós somos o único animal, entre aspas, que tem a racionalidade. E aí nós achamos que nós somos mais racionais, mas não é bem assim. Quer ver um exemplo? A gente pode estar aqui bem tranquilamente conversando. Se cair qualquer coisa no meu braço, eu automaticamente vou jogar isso para longe. Depois eu vou me dar conta do que está acontecendo. Por quê? Vai que seja, sei lá, um bichinho que caiu no meu braço, seja um bichinho letal, eu preciso me defender. Ah, não era nada? Show, não era nada, mas como que eu ia saber disso antes? Então, o meu organismo, ele prefere o quê? Ter uma reação e depois verificar se realmente tinha um risco ou não. É melhor prevenir do que remediar. É basicamente isso que ele pensa. Então, outro exemplo interessante. Se nós fôssemos mais racionais, sabe o que eu faria? Digamos que nós estivéssemos aqui e lá longe estivesse vindo um bando de leões raivosos. E eu fosse te falar, olha, Douglas, não quero te assustar, mas vem vindo em alta velocidade um bando de leões raivosos e provavelmente a gente teria que sair daqui. Não, eles já teriam chegado, já teria sido o fim para nós. No entanto, o que poderia acontecer? Eu ia olhar para lá e olhar para ti com os olhos arregalados, a cara branca, nós sairíamos correndo. Corre, só diz assim, corre. E aí a gente teria muito mais chances de sobreviver e conseguir se escapar disso. Por quê?
por emoções faciais, por todo esse conjunto de reações que ocorrem quando a gente está com medo. Exato, é isso mesmo. A nossa personalidade, ela age pelo corporal, pelo emocional, e o corporal, emocional, e tem um terceiro, que quando a gente tem essa situação, né, usando mais o corpo, ou mais a emoção, ou mais a razão, então muitas vezes essa história do leão, né, ou de qualquer situação que venha a agredir a gente, por exemplo, cobra. Pá, cobra é um... Eu tenho pavor. Eu também tenho um pavor, até assistindo assim na televisão, né? Então, quando eu vejo uma cobra, eu já fico, né? Eu não tenho medo, já matei cobra, Sim. né? Mas é um bicho que eu não gosto. Podendo evitar. Eu não gosto, e isso faz parte da natureza, né? E outra situação também, o que remete triângulo é perigo. E a cabeça da venenosa é triangular. Interessante. Então, na cabeça da gente, a gente, né, já dos primórdios, né, se a gente vê aquele triângulozinho, olhou a cabecinha dela, é triangular, é venenosa. Que interessante, eu não sabia disso. Viu só? É isso mesmo. Então, são situações que a gente tem isso, né, no nosso cérebro, que isso jamais vai ser apagado. Porque é uma situação de defesa. Com certeza. De fuga, né? E graças a isso, tem muitas vezes que nós não morremos. Exato. Muitas pessoas, às vezes, têm uma resposta sobressaltada a estímulos que nem são tão aversivos assim, por exemplo, palhaço. Tem pessoas que têm o medo descomunal, que daí a gente já chama de fobia. Minha filha quando pequena tinha horror, medo de palhaço. Uma coisa interessante é que, se a pessoa passou por alguma história que o palhaço tenha sido aversivo, que de fato, ou qualquer outro estímulo, não necessariamente o palhaço, mas que tenha sido aversivo, que possa ter resultado um trauma, ótimo, a gente explicou e chegou a essa conclusão. Só que tem um detalhe, às vezes a criança pode ter sido exposta ao trauma por volta dos 3 anos de idade, que é quando a gente não tem amadurecido todo o nosso sistema de memória. Então, tá armazenado ali no cérebro dela que aquele estímulo, ele é uma ameaça, mas ela não sabe por quê. E às vezes na terapia a gente fica conversando, por que disso, se sofreu algum problema, alguma coisa do tipo, e a pessoa não se recorda de nada. Então, provavelmente é algo que aconteceu previamente, o sistema da memória está mais amadurecido. Barata. Barata não pica. Não. Tá? Mas tanto o feminino como o masculino, ambos têm medo de barata. Né? E é um bichinho ali que, claro, traz muita doença. Mas tem muita gente que, nossa senhora, sobe em cadeira, sobe em parede, de medo que tem. É impressionante. Sabia que eu tenho medo de dentista? Bom, já que chegou nesse, né? Exatamente. Por quê? Por causa do barulho do chuveirinho. Nossa, eu tinha por volta de 5 anos de idade, eu precisei fazer uma obturação. E a minha dentista ficou muito tempo, ela fez um combinado comigo, né? Que era pra mim me comportar. Ela fez um combinado comigo, que ela ia contar até 3 e acabar. Só que ela espichou muito aquela contagem e aquele barulhinho ficou no meu ouvido até hoje. Então, sempre que eu escuto um barulho que seja daquele instrumento, seja de qualquer outra coisa semelhante, já sobe um arrepio. Agora pensa no passado, tá? Então, assim, primeiro, muitas vezes os pais assim, olha, eu vou te levar no dentista. Como se nós fosse um bicho-papão. Uma ameaça. Isso aí, a criança antes de nos conhecer, já tem a gente como um bicho-papão, uma ameaça. Outra situação também. Desde o passado, a odontologia ela evoluiu e muito bem, no sentido assim de diminuir dor. Uma das situações foi a anestesia. Sim. Porque antes era também feito cirurgias, né, de extração de dente, né, só que depois veio a anestesia, melhorou. Outras situações também que tem acontecido, até o uso da música, o uso da cromoterapia, o uso de objetos que dá para ficar apertando a mão, né? Então tem umas maneiras de ludibriar esse medo, fazendo com que a pessoa ela se sinta mais tranquila. Mas pensa bem, desde novinho ele já tem, né? Às vezes pelos traumas dos pais, ele já cria aquela situação do medo do dentista. O branco, o medo do branco, da área da saúde. Seja o dentista, enfermeiro, médico, qualquer um que use branco. Sim. Também é outra situação de trauma passado. De que fica na memória, né? Exato. É um perigo. Mas tem mudado muito. Dentro da clínica, eu utilizo abordagem cognitivo-comportamental. Nós utilizamos uma técnica que é uma espécie de uma reversão. Aí a gente busca, de certa forma, reverter os danos causados por esse trauma. Por exemplo, como exposição gradativa.
E aí, por exemplo, o exemplo do branco, para aos poucos ir dissociando esse medo e essa resposta tão sobressaltada. Que é uma cor inofensiva, o branco não faz mal a ninguém. Mas a sensação que eu tenho por trás do branco é algo que me faz mal. Exatamente. Aliás, falando em cor, né, tem muitas cores assim que se parecem agressivas, né? Tem outras que não. Tanto que são usados até mesmo no quarto de bebês, Sim. uma cor mais agradável, nos hospitais, nos consultórios, clínicas. É claro que cada cor ela tem o seu objetivo, ela tem, né, o seu propósito, vamos dizer assim. E isso tudo está dentro Exato, da nossa percepção. da nossa percepção, exatamente. Os nossos sentidos se aguçam, né? O ouvir, o ver, são essas duas situações. E o tato também, né? Por exemplo, venda-se os olhos, aí tu vai e passa em algo assim que é meio geladinho, sabe? Não dá aquela aflição. Por quê? Tem os programas de auditório que exploram isso, né? E a gente, olhando de fora, acha isso muito engraçado. Mas se vai fazer, Não, com certeza, tu vai estar com a tua adrenalina lá em cima, tu vai estar extremamente em alerta. Então, qualquer coisa, qualquer estímulo, por menor que seja, tu já vai ter uma reação um pouco sobressaltada, porque tu já vai estar com medo antes. bom, e essas atitudes, reações bruscas que as pessoas estão fazendo hoje, por exemplo, no trânsito ou no mercado, as agressividades. O que tu tem a falar sobre isso? É por um controle emocional e deficiente, digamos assim. Uma somatização de fatores que acaba acontecendo esse impulso de brigar, de xingar. A gente não pode generalizar, né? Mas eu acredito que a maior parte das situações são justamente por não ter a contagem até 10, ter os 2 golinhos de água, reativo. Oh, como assim? O cara me cortou, tá ficando maluco, agora que ele... Então, entende? Se fosse parar um pouquinho... O problema é que a emoção passa, mas as consequências vindas das nossas atitudes quando a gente está emocionado, não. Então, digamos que alguém se envolva em um acidente de trânsito porque se irritou com a pessoa e aí acabou em um óbito. Aquela vida não vai ser revertida de forma nenhuma. Agora aquela emoção vai passar. Então, é por alguns segundos ali de controle emocional que a gente não tem e muitas vezes influencia a nossa vida pro resto da vida e a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a família da pessoa que morreu. Falaste muito bem dessa situação. Pessoas que elas xingam, elas assim, falam tudo, sabe? Parece que descarrega tudo. E essa alivia, mas a outra. Exato. Muitas vezes O que vai prejudicar aquela outra. Seja como amigos, casais, irmãos, né? Que um, né, derrama tudo aquilo que é pragueja e o outro só recebe. Imagina a cabeça de quem esse recebe. Exato. Ainda a pessoa que ela explode, ela põe pra fora. Muitas vezes de uma forma muito errada e incorreta, mas põe pra fora. Mas existem as pessoas que guardam pra si. Que é o pior. Os dois são ruins, né? Mas é que são males diferentes. Por exemplo, se eu guardo tudo pra mim, só vai fazer mal pra mim. Não tem alívio, né? Não. E existe A muito isso. menos que eu pare uma técnica de autoconsciência e eu perceba que, nossa, isso tá me fazendo mal. E aí a pessoa passa a colocar pra fora de algumas formas. Por exemplo, muitas pessoas têm muito preconceito em conversar com outras pessoas ou não confia, enfim, não gosta de se abrir. O que eu oriento nesses casos? Escreve. Pega um papelzinho. Tô chateado, tô triste, tô ansioso, tô nervoso porque aconteceu tal e tal coisa e eu temo que tal e tal coisa. Escrever tem um nível tão bom de desabafo quanto tu conversar com alguém. São coisas tão simples que podem trazer uma mudança drástica para nossa vida. Verdade. Natália, infelizmente estamos chegando, né, ao fim do programa. E, como sempre, eu peço para o convidado deixar uma mensagem para esse povo que está nos assistindo. Então, poucos segundos que a gente vai dedicar para pensar no que a gente está sentindo, no que a gente está passando e respirar fundo, pode salvar consequências que vão deixar marcas para o resto da vida. Maravilha, viu só? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma vez convidada, sempre convidada. Ah, que bom. Tá bem? Volte sempre. E a você que está nos assistindo, muito obrigado, né, por estar nos assistindo. Compartilhem todas as nossas entrevistas. Com certeza você vai ajudar alguém. E faça com que o programa Fala Doctor
ele aumente cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos levando a mensagem de qualidade de vida, bem-estar e saúde para você. Aquele abraço.